Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dimensionamento de atuadores, dimensionamento de bombas e dimensionamento de motores. Então o grande objetivo de um sistema hidráulico é realizar a movimentação dos seus atuadores. Esses atuadores podem ser atuadores lineares, chamados de cilindros, ou atuadores rotativos, que são os motores hidráulicos. No caso dos atuadores lineares, a gente busca que eles executem uma força a uma dada velocidade. E no caso dos motores, um torque a uma determinada velocidade rotacional. Então, o dimensionamento dos atuadores hidráulicos é realizado como a gente viu anteriormente para o caso dos atuadores pneumáticos. Então, a gente dimensiona um diâmetro do pistão, que está relacionado à força e à pressão de trabalho que a gente quer trabalhar. E depois a gente também dimensiona a haste, dado o comprimento de flambagem e a força que a gente quer executar. Então lembro que hoje em dia a gente tem bastante aplicativo, inclusive aplicativos gratuitos, para auxiliar no dimensionamento dos atuadores. Esse exemplo de ferramenta, a gente pode colocar então o diâmetro do pistão, o diâmetro da haste, qual é o curso, a pressão de trabalho que se deseja trabalhar e a vazão que a gente tem disponível que vem lá da bomba. E aí ele já calcula então a força, a velocidade do atuador, tanto no movimento de avanço quanto do retorno, ou seja, do lado do pistão ou do lado da haste. E também dados como vazão induzida e a relação entre as áreas do pistão e a área da coroa. Interessante a gente relacionar esses resultados aqui, fazendo uma relação com o que a gente pode simular numa ferramenta como o FluidSim, por exemplo. Então eu fiz o circuito aqui com os mesmos dados da ferramenta. Uma unidade hidráulica com pressão e trabalho de 60 bar, fornecendo uma vazão de 5 litros por minuto. E um atuador hidráulico com um diâmetro de pistão de 40 mm, um diâmetro de haste de 28 mm. Então o que a gente percebe aqui é que no avanço, com 5 litros por minuto, a gente tem uma velocidade de 0,07 metros por segundo. E no retorno, a gente tem a velocidade de 0,13 metros por segundo, como também calculado pelo software. No que diz respeito à força, a gente pode colocar uma força aqui e visualizar a pressão no manômetro. Então eu vou colocar uma força aqui de 6.000 newtons, por exemplo. E aí a gente vê que para 6.000 newtons a gente precisa de 48,28 bar. Se a gente tivesse colocado esses dados no software, a gente teria isso também, 6.000 newtons. Mas a gente colocou 60 bar como limite da unidade hidráulica, que nos daria então 7.500 newtons aproximadamente. Então eu vou colocar um valor um pouco abaixo aqui no simulador, 7.000 newtons, para a gente perceber. E quando a gente coloca 7.000 newtons, ele vai executar esses 7.000 newtons, mantendo aquela velocidade de quase 0,07, aqui está arredondando as casas decimais, onde a gente tem aqui 56,23 bar. Então, para 7.000 newtons, a gente precisa de uma pressão como essa. E a gente definiu lá na bomba que ela ia trabalhar no máximo a 60 bar. Então, veja que a gente tem uma queda de pressão aqui nessa válvula de aproximadamente 3,8 bar. Se a gente aumentar um pouco essa força, a gente vai ter um desvio de fluido para tanque. E aí a velocidade do atuador vai diminuir. Então, vou colocar aqui os 7.500. A gente sabe que a gente precisa de 60 bar para esse 7.500. Está aqui, quase 60 bar. Então, para a gente ter quase 60 bar aqui, aí a gente tem que ter uma vazão menor nessa válvula para a perda de carga ser proporcional a essa vazão. Por isso, essa velocidade aqui mais baixa. Então, nos atuadores assimétricos, a gente tem uma diferença de área da parte do pistão e da parte da coroa. Então, a gente tem uma relação entre áreas. Então, a gente vai ter o que a gente chama de uma vazão e uma pressão induzida. Ou seja, a gente coloca aqui uma certa vazão e na saída do atuador, a gente vai ter uma vazão induzida diferente dessa vazão aqui. É a mesma coisa se a gente colocar uma vazão aqui, a gente vai ter uma vazão induzida na parte, nesse lado do atuador, diferente da vazão que a gente colocou aqui. E isso também vale para a pressão.
A relação entre a vazão induzida e a vazão que entra no atuador, não importa se é no movimento do avanço ou do recuo, é dada pela relação entre as áreas, que inclusive aqui essa ferramenta também demonstra. Então, quando eu tenho uma vazão de 5 litros por minuto dada pela bomba, a vazão induzida no lado do pistão é de praticamente metade, porque esse pistão é um pistão 40 por 28, então a relação entre áreas é praticamente 2. Então, 5 litros por minuto dividido por quase 2 dá 2,5 litros por minuto. E já do lado do pistão, ou seja, do lado da coroa, né, a gente vai ter uma vazão induzida do quase o dobro. E a pressão induzida é exatamente o contrário. Algo que a gente consegue ver também aqui no FluidSim. Basta a gente colocar então um medidor de vazão para isso. Então está aqui o circuito com medidores de vazão na entrada e saída do atuador. Então, quando o atuador está avançando, entra praticamente 5 litros por minuto e sai 2,54 litros por minuto. E quando o atuador está recuando, a vazão que sai pela parte anterior do atuador é praticamente o dobro da que entra. Então, aquilo que a gente viu antes, a bomba tem que ser capaz de suprir a vazão necessária à velocidade do atuador, seja ela a velocidade linear ou velocidade rotacional, e a força do atuador, ou o torque do atuador, em se tratando de motor hidráulico, está relacionado à pressão que a bomba é capaz de suprir. Ou seja, a pressão na bomba tem que ser maior que a pressão disponível no atuador, mais toda a perda de carga que a gente tenha no circuito. E aí percebam que em sistemas hidráulicos a gente usa bombas hidrostáticas, ou seja, bombas onde há uma pequena queda de vazão com aumento da pressão em sua saída. No FluidSim a gente consegue simular essa queda de vazão na saída da bomba com o que se chama de internal leakage, ou seja, vazamento interno da bomba. Para demonstrar isso, eu vou usar aqui então um medidor de vazão na saída da bomba e uma restrição variável. Então a gente percebe que a gente tem praticamente os 5 litros por minuto saindo da bomba e voltando para o tanque, mas à medida que a gente vai restringindo a passagem do fluido, a vazão vai diminuindo. Então vejo que quando a gente tem uma pressão na saída da bomba já em 57 bar praticamente, aquela vazão de 5 litros por minuto que a gente tinha anteriormente sofre uma pequena queda de 5 litros por minuto para 4,77 litros por minuto. Aí sobre o dimensionamento dos motores hidráulicos, existem vários tipos de motores hidráulicos, assim como as bombas. Não importa o tipo do motor, a gente tem que saber algumas definições acerca do assunto. O deslocamento do motor, que é o volume de fluido que ele precisa para realizar uma rotação, e o torque no seu eixo, que vai depender então da pressão que a gente tem disponível para ele. Mas essa tabela aqui resume bem a relação entre as suas variáveis. Então, se a gente, por exemplo, tiver uma dada máquina e a pressão disponível aumentar, então a gente vai aumentar o torque disponível para ela. Vejam que a gente não aumenta a velocidade do atuador, porque a gente sabe que a velocidade do atuador está relacionada com a vazão disponível para o motor. Se a gente aumenta a vazão disponível para o motor, então a velocidade do motor vai aumentar e o torque não terá efeito nenhum no torque, porque o torque está relacionado com a pressão disponível para o motor. E o deslocamento é o tamanho do motor. Se esse motor tiver um determinado tamanho e a gente trocar essa máquina por uma máquina maior, ou seja, com um deslocamento maior, mantendo uma certa vazão disponível pela bomba, a gente vai ter então uma redução de velocidade rotacional no eixo do motor. Então, novamente, essa ferramenta aqui que eu tinha demonstrado também, a gente pode calcular os parâmetros de um motor hidráulico, Então, coloquei aqui um motor com 8,1 centímetros cúbicos por revolução, onde a velocidade que se pretende seja de 600 RPM. E só para fins de simulação aqui coloquei 100% de eficiência volumétrica, Claro que na prática a gente não vai ter isso. Mas para isso, então, o software calcula que a gente precisa aqui de 4,86 litros por minuto.
Fazendo isso no FluidSim, né? Se a gente pegar, então colocar um motor hidráulico com os mesmos dados que a gente colocou ali, né? Claro que no FluidSim ainda a gente tem outros parâmetros também a serem ajustados, mas a gente vai ver que os valores padrão aqui a gente tem os mesmos resultados a ferramenta de dimensionamento. Então aqui a gente tem uma unidade hidráulica fornecendo praticamente 5 litros por minuto e faz com que o motor gire a 614 RPM. Então, no que diz respeito ao cálculo do torque, então vou colocar agora uma eficiência mecânica aqui de cerca de 85%, ao mesmo deslocamento anteriormente ajustado, colocando uma pressão diferencial de 45 bar disponível no motor. Então a gente vai ver que a gente vai conseguir um torque de praticamente 5 newtons. Então vou fazer a mesma coisa aqui no FluidSim. Vou colocar então um torque de 5 newtons, né, para aquele deslocamento ali. E aí, simulando, a gente vai ver que a gente vai ter uma pressão diferencial de praticamente 45 bar. Então, o que foi falado anteriormente, né? Se a gente diminuir esse torque, claro, a pressão vai diminuir proporcionalmente. E se a gente aumenta a vazão disponível, a gente vai somente aumentar a velocidade do motor.